Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Podem sentar. Cara, esquece que todo mundo ficou de pé. Muito legal, né? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Marcelo, eu sou natural de Joinville, moro em Curitiba há muitos anos. Sou casado com a Carol, a gente tem 3 filhos, o Arthur, Davi e Alice. E o Daniel me convidou para passar o final de semana. E é uma alegria poder estar com vocês, é sempre bom vir a Joinville. Uma pena que eu cheguei tarde demais para ir no IEC e comprar empada, que é um dos meus programas preferidos em Joinville, é comprar empada no IEC. Nossa escola de líderes hoje à noite, ela é sobre o culto inspirador, né? E eu parti do material que vocês têm usado para guiar vocês, que é o DNI, o Desenvolvimento Natural da Igreja, de Christian Schwartz. Mas eu acho que esse é um assunto, gente, que é muito difícil de falar, porque tem uma diferença entre um culto bom, um culto inspirador e o culto que eu tenho na minha cabeça. E cada um de nós tem um culto na sua cabeça, dependendo do ano que você nasceu, da igreja que você frequentou, da expectativa que você tem. Então, falar sobre o culto inspirador é uma coisa que é um desafio, porque nós não estamos falando do culto que eu mais gosto, ou o culto que eu acho melhor para a minha igreja. Estamos falando do culto inspirador. E eu queria primeiro fazer 2 perguntas. O que significa inspirador? Quem pode ajudar a gente? O que é inspirador? O que é inspirar? Um de cada vez, por favor. Algo que nos motiva. Que mais? Que nos orienta. Que nos leva à presença de Deus. Gente, está muito longe lá. Vira aqui, tá? Peraí. Agora sim. O próprio Christian Schwartz, no livro, ele fala que o que a gente busca como igreja é inspiração no sentido da própria inspiração do português, vem do latim inspiratio, né, que quer dizer, no sentido bíblico, quer dizer aquilo que é inspirado pelo Espírito de Deus. Então é uma coisa que é mais do que aquilo que nos motiva, né? E essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Nós temos que cuidar entre a definição de inspirador como aquilo que faz a gente ter vontade de voltar, e inspirador no sentido de que nós estamos buscando criar espaço para o Espírito de Deus inspirar as pessoas. Percebem que não é a mesma coisa? E como a gente vive uma cultura que é uma cultura individualista, e a cada geração se sente mais isso, né? Se 50 anos atrás a gente vivia mais em comunidade, hoje o que se incentiva, o que se ensina na escola é que eu persiga os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas prioridades. Então, isso vai entrando na nossa desculpa, Não, fica lá, ué. Sacanagem. Isso vai entrando na nossa cabeça de um jeito, e daqui a pouco o nosso reflexo é o reflexo do eu, se foi bom para mim. A segunda coisa, então assim, nós queremos que o nosso culto seja um culto inspirado pelo Espírito de Deus, em primeiro lugar, e inspirativo para os outros em segundo lugar. A segunda coisa, culto inspirador para quem? Para mim, para minha avó, para o pastor, para as crianças, para o visitante, para quem já é da igreja, para o pessoal do bairro, para o pessoal da SLB. Inspirador para quem? A gente volta para o mesmo foco. Se nós colocamos Deus
as variáveis se tornam menos importantes, porque Deus consegue olhar as variáveis, eu não consigo olhar as variáveis. O que pode dar certo, o que pode dar errado, se alguém vai gostar, se não vai gostar, se vai chover, se vai fazer sol, enfim. Nós, quando a gente fala de culto inspirador, nós estamos buscando fazer aquilo que a igreja faz. Nós estamos procurando servir a Deus. E assim como a gente faz isso em outros aspectos da nossa vida, nós queremos fazer também no culto, né? No livro, o Christian Schwartz, ele faz duas diferenciações importantes que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu vou esquecer o livro, tá? Até porque culto inspirador são só 2 páginas, né? Você lê, pode ler em casa. A primeira é uma diferenciação que ele faz lá no começo do livro, na página 17, entre modelo e princípio. E às vezes isso acontece muito com a pastorada, né? Você vai na igreja do seu irmão, pastor, aí você chega lá e tem 800 pessoas no culto. Daí você pensa assim, cara, o que ele está fazendo na igreja dele que eu não estou fazendo na minha? Daí você vai almoçar, vai na churrascaria depois do culto, pergunta assim, como vocês estão trabalhando na questão do culto? Daí ele fala, na recepção a gente faz assim, no louvor a gente faz assado, não sei o que, a gente faz. Daí você anota no guardanapo no restaurante, chega em casa, chama a equipe de liturgia que vai fazer o próximo culto e fala, pessoal, tive uma inspiração. Deus falou comigo. E no domingo que vem nós vamos fazer assim. Isso é o quê? Isso é modelo. É quando a gente repete modelo. Pode ter uma boa motivação, pode ter uma motivação ruim, pode ter várias motivações, mas isso é repetir o modelo, tá? Outra coisa é aplicar princípios, porque princípios não dependem tanto do teu contexto. Modelo sim, ele vai funcionar num lugar e não vai funcionar no bairro do lado. Ele vai funcionar numa igreja luterana e não vai funcionar numa igreja batista, ou ao contrário. O princípio não. E princípios são coisas que a gente encontra muito na Bíblia. Então, tem uma diferença entre modelo e princípio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso, tá? A tua equipe de recepção. Daí você vai na igreja do teu vizinho, tem 800 pessoas, e percebe que o pessoal da recepção cumprimenta todo mundo que entra, com um sorriso, com um bom dia, dá um abraço, acompanha até o banco, daí você fala, não, na minha igreja eu vou fazer a mesma coisa. E você aplica o modelo. Pode dar certo? Pode, mas pode não dar certo. Eu moro em Curitiba, gente. O curitibano é xarope. O curitibano é um cara xarope. E eu me considero curitibano, né? Eu já era xarope, já fiquei mais ainda em Curitiba. O curitibano é aquele cara que, no resto do Brasil, se você entra numa loja, o bom vendedor é aquele que vem te atender, pergunta se você quer alguma coisa, se você está bem, se você está procurando. Em Curitiba, o bom vendedor, ele fica lá no fundo da loja, ele não fala contigo. E se você tiver uma dúvida, daí você vai lá falar com ele. O curitibano não quer ser incomodado. E eu já ouvi gente que chegou, eu sou ministro de artes na Redentor em Curitiba. E eu já tive gente dizer para mim, olha, eu fiquei aqui porque ninguém encheu o meu saco. De verdade. Não é o caso da maioria das pessoas, né? Essa pessoa é extremamente curitibana. Mas qual é o princípio por trás da recepção? O princípio é que nós queremos receber bem todo mundo que chega. Se eu vou fazer isso com rapadura e guaraná, se eu vou fazer isso com costela de chão, se eu vou fazer isso dando um bom dia, não importa como eu vou fazer. O que importa é que se aplique o princípio de que eu quero receber bem quem chega. Perceberam a diferença? O modelo é Ctrl-C, Ctrl-V, para quem trabalha no computador. Eu copio lá e colo aqui. O princípio não. O princípio você tem que enxergar atrás do modelo, entender a motivação, ver o que a Bíblia diz e dizer como é que eu posso fazer isso no meu contexto. E mesmo aqui em Joinville, fazer isso na São Lucas, fazer isso na Unida em Cristo, fazer isso na Semeadora. Cada comunidade vai ter um jeito diferente, tá? E isso é uma coisa muito importante que ele fala no livro, e que eu acho que vale para explicar, porque a porta de entrada do culto inspirador não é aplicar uma série de técnicas, é entender qual é o melhor, é acertar a mão, é entender qual é o melhor jeito de ser igreja do lugar e no tempo onde eu estou, né? E a partir disso, então, a gente pode entrar no que significa o culto inspirador.
E eu vou usar dois conceitos bíblicos. Eu vou usar o primeiro capítulo do Evangelho de João e eu vou usar Romanos 12. Então eu queria convidar vocês a abrir comigo em João, Evangelho de João. João 1, o primeiro capítulo de João, é um capítulo que retrata para nós o conceito de encarnação. Encarnação é a manifestação do mundo de quem Deus é. E em João, então, ele queria ressaltar dois versículos. O primeiro é o versículo 1, que diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio. Lá no versículo 14 a gente lê assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Percebam essa sequência: aquele que é a palavra, que era Deus e que habitava com Deus, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Quando Jesus vem, ele vem para que a gente, na nossa limitação como ser humano, consiga entender o que significa ser uma criatura plena de Deus. E Jesus é plenamente Deus. Isso é encarnação. E eu queria dizer para vocês essa noite que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um modelo que se aplica, ele é uma aliança que se faz. O Evangelho de Jesus Cristo é uma aliança que se faz. Ele não é um modelo que exige que a gente fale alemão, ou que exige que a gente tenha a pele de uma cor ou de outra. Ele é uma aliança que Deus faz com pessoas que precisam de Deus. Isso é a igreja. A igreja é a encarnação desta aliança. E o jeito como nós somos igreja é a encarnação, isso aqui é muito importante, é a encarnação do Evangelho na nossa história, na nossa cultura. Então, a igreja da Alemanha fala alemão, a igreja do Brasil fala português, a igreja da Itália fala italiano, e não tem um certo e um errado, tem a igreja. Isso é encarnação. O Evangelho, ele é como uma planta que você planta numa cultura e ele cria raízes, e ele retira, ele transforma a cultura. E isso para nós, talvez eu tenha um pouco de receio de ofender um ou outro com algumas coisas que eu vou dizer hoje à noite, mas acho que a gente tem que dizer elas. Para nós, como igreja luterana, isso talvez seja um pouco difícil, porque nós somos uma igreja étnica, nós somos uma igreja rural, nós somos uma igreja imigrante. A SLB nasceu a partir dos imigrantes que vieram se estabelecer em comunidades e era luterano lá, então você é luterano aqui, daqui a pouco você é um pastor, e assim vai. Então, tradicionalmente, ela é uma igreja rural, imigrante e étnica. Mas ela é cada vez menos rural, porque o Brasil é cada vez menos rural. Ela é cada vez menos. Quem aqui tem mais de 60 anos, por favor, levante a sua mão. Quantos de vocês falam alemão ou entendem alemão? Tá, quem aqui tem menos de 25? Quantos de vocês falam alemão? Sobrou um. Meu pai falou alemão comigo, eu não falo mais alemão. Eu até queria, faz falta às vezes. Mas a nossa etnicidade vai se perdendo. Nós não somos mais uma igreja rural. E quando eu venho aqui na São Lucas, eu lembro que quando eu vim aqui, eu vim num seminário de louvor aqui, nem sei quantos anos faz, 18 anos. Gente, isso aqui era tipo um final de Joinville, entendeu? Você passava por Joinville e daí vinha. Agora não é mais. Nós estamos no centro quase.
Porque a cidade continua lá. Esse dia eu fui tocado no Paranaguamirim. Aquilo sim é longe. Alô? Viu? Então isso gera uma crise para nós. E talvez a nossa reação seja dizer: não, igreja para mim é isso que eu experimentei na minha história. Culto inspirador para mim é isso aí. Mas espera. A igreja mudou, o país mudou, o mundo mudou. E aqui eu queria chamar a atenção para essa segunda passagem, que está em Romanos 12. Então abra comigo lá em Romanos, capítulo 12. Romanos é o primeiro livro depois do de Atos ali. Romanos 12, versículo 1 e seguintes. Uma passagem clássica quando a gente fala de mudança. Olha só. Vou esperar todo mundo. Chega lá, vamos lá. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, 2 versículos, mas olha o que Paulo está dizendo aqui. E ele está falando para a igreja em Roma. A igreja em Roma é uma vacalhação completa. Tem dezenas, centenas de religiões, tem gente do mundo inteiro, é o centro de um império. Os desafios culturais são muito grandes. É parecido com a gente. E Paulo escreve para eles e ele diz o seguinte: ofereçam-se como sacrifício vivo. Este é o culto racional de vocês. Eu me ofereço para Deus, eu me ofereço para o ministério, eu me ofereço para o serviço do reino. E de repente o que eu quero se torna menos importante do que o que Deus quer. A minha tradição se torna menos importante que a tradição do outro. A minha história serve à história do outro. Isso é o versículo 1. O versículo 2 diz: portanto, renovai a vossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só, renovação da mente, para que possam experimentar a vontade de Deus. Não é assim: transformem a vossa mente e também experimentareis a vontade de Deus. Não, é transformar a vossa mente para que, é causal, é consequência. Você faz o um e experimenta o outro. Se nós não nos oferecemos como sacrifício vivo, se nós não nos submetemos ao sangue de Cristo, se o nosso culto, e eu vou chegar em algum lugar, eu prometo, mas estou pregando, não estou pregando, isso é uma palestra, eu acho. Se nós não nos oferecemos, nós não podemos ver o mundo pela perspectiva do outro. Se nós não podemos fazer isso, nós não podemos renovar a mente. E se nós não podemos renovar a mente, nós ficamos cegos para o que Deus pode e está fazendo. E esse é o primeiro princípio de um culto inspirador, gente. Quer seja inspirador para quem está sentado no banco do lado, quer seja inspirador para quem está entrando hoje pela primeira vez, o princípio é esse. O princípio é o de servir. E a própria palavra culto significa serviço. O culto é um serviço. Deus possibilita a adoração e nós respondemos a Ele. Tem um vídeo na internet, não sei, vocês conhecem o Mr. Bean, aquele comediante inglês que só faz tudo errado? Tem um vídeo dele na internet que ele vai na igreja. Se você não viu, entra no YouTube, digita lá, Mr. Bean vai na igreja.
ele senta, claro, né? Ele senta no primeiro banco. Daí o Mr. Bean senta e todo mundo levanta. Ele levanta. Daí ele está em pé, daqui a pouco ele olha e ele só não está em pé, ele senta. Daí eles vão cantar, ele pega o Inário, aí não é aquele Inário, ele troca de Inário. O pessoal canta a primeira estrofe. Daí ele começa a segunda estrofe, o pessoal já sentou. Muitas vezes quem vem num culto, se você está aqui, desde que a igreja está aqui, aquilo para você é natural, essa é a tua linguagem, você cresceu ali, você foi graduando, entendeu? Escola dominical, ensino confirmatório, daqui a pouco você está no presbitério, daqui a pouco você é ancião da igreja. E você entende como a igreja funciona, você lembra da pedra fundamental, você lembra o nome do carpinteiro que fez os bancos da igreja. Mas se você está chegando hoje pela primeira vez, você não conhece nada, você não conhece as pessoas, você não sabe onde sentar, você não sabe se pode dar a mão, não sabe se pode ficar de pé, se pode bater palma, se não pode, se é para levar a Bíblia ou se vai ser projetado, você não sabe se é para ficar sério, se é para sorrir, você não sabe se é para usar terno, camisa polo, você não sabe nada, porque aquele não é o teu universo. Muitas igrejas têm trabalhado com a premissa de que o culto é para o visitante. E muitas igrejas, grandes igrejas no mundo, elas trabalham com a premissa de que o culto é para o visitante. Então, se faz tudo para que o culto seja confortável para quem chega pela primeira vez. Você não usa termos bíblicos estranhos, tipo rosa de Saron, tipo cordeiro de Deus. Os caras vão começar a procurar ovelha. Para quem não sabe, não sei que cordeiro é esse. Eu queria dizer para vocês que culto, em primeiro lugar, é para quem cultua. E o culto, ele é para quem presta culto. Quem que presta culto, gente? Quem conhece a Deus presta culto. Quem não o conhece, não sabe a quem, não sabe prestar culto a quem. Muitas vezes quem vem quer prestar culto a alguém, alguma coisa, então está desesperado, está com algum problema, então alguém convidou. Mas quem presta culto, quem cultua, é quem conhece o seu Senhor. Esse é o princípio da adoração. Entender quem Deus é para entender quem eu sou. O culto é para que se cultue. E aqui eu vou começar a ficar um pouco mais prático. O culto inspirador para aquele que chega é chegar e ver o Espírito Santo agindo na vida de quem cultua. O nosso culto pode ter produção, pode ter luz, pode ter som, pode ter palhaço, pode ter trapézio, pode ter o que quiser. Não adianta fazer muita força e gastar dinheiro em ar-condicionado, em Bíblia nova, em projetor, em baterias, se você não abre espaço para que o Espírito age na igreja. Então, essa é a coisa 1. Esse é o culto inspirador. Beleza, pode pagar. Não, estou brincando, tem mais coisa. Tá bom, a gente quer assim, mas a gente quer ser uma igreja que o Espírito Santo age. Nós queremos ser uma igreja que abre esse espaço. Mas as pessoas não estão chegando, elas não estão entendendo, elas não estão vendo, elas vêm aqui e não voltam mais. E você pergunta, por quê? Será que eu estou aplicando o modelo errado? Ou então a nossa igreja é uma continuação do que ela era 20 anos atrás. E quem vem são os filhos de quem vinha. E tem alguma coisa errada. Porque quando o livro de Atos, que vem logo depois dos Evangelhos, quando ele descreve aquela igreja que nasce, ele descreve uma igreja que é inspirada pelo Espírito, né? E em Pentecostes, o Espírito, Deus fala, olha, eu vou, mas o Espírito vem. E o Espírito vem, e quando ele vem, ele inspira a igreja. E a igreja cresce. E Atos nos fala de uma igreja em que novas pessoas são acrescentadas. Novas pessoas são acrescentadas. E elas são atraídas por um estilo de vida, que é um estilo inspirado pelo Espírito Santo. E o nosso culto tem que refletir isso. Agora, nós não podemos cair no erro de achar que culto inspirador então é uma coisa absolutamente subjetiva, que a gente só sente aqui dentro, que não reflete na nossa liturgia, não reflete no tipo de tempo, não reflete na maneira como nós nos apresentamos para as pessoas e nos relacionamos uns com os outros. Porque o Espírito age dentro, então eu vou tentar ficar aqui assim, olha, aqui assim. O Espírito ele age dentro, mas o Espírito também se externa.
na realidade, ele age fora. E aqui eu acho que a gente chega num ponto crucial, e eu falei no começo e vou retomar isso agora. Em 2010, teve um congresso na África do Sul, chamado Congresso de Lausanne, o terceiro Congresso de Lausanne. O terceiro Congresso de Lausanne reuniu mais de 4.000 líderes evangélicos do mundo inteiro. Foi o maior encontro de líderes evangélicos da história do mundo. E tem uma organização americana ou inglesa, não lembro bem qual, chamada Pew Forum, e eles fizeram uma pesquisa com esse pessoal. Fizeram, começando no ano anterior ao Congresso de Lausanne até o Congresso. E essa pesquisa era uma pesquisa sobre as igrejas ao redor do mundo. E é uma pesquisa triste. Uma pesquisa triste, porque nós estamos vivendo um momento em que as igrejas históricas, como a igreja luterana, a batista, a presbiteriana, a menonita, a metodista, todas as istas e os ismos, né, assim, as igrejas históricas, elas estão em crise. E elas não estão em crise só aqui no Brasil. No Brasil a ICNB está diminuindo. Mas a gente não está sozinho. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo e com todo mundo. E você pode pensar, não, tudo bem, pelo menos não é só a gente. Não tem problema. Gente, como não tem problema? Me parece que o que está faltando a gente fazer é isso que está escrito em Romanos 12: renovar a vossa mente. Eu vou dar o exemplo da minha igreja lá em Curitiba. O Redentor tem 120, não sei não, mas o nosso templo tem 120 e poucos anos lá em Curitiba. É bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Mas, gente, quem passa na rua e na frente do Redentor não tem nada a ver com o que a gente faz ali dentro. Daqui a pouco a realidade das pessoas que trabalham na região, que vão nos bares da região, nos restaurantes, que transitam, que vão nas escolas, não tem nada a ver com o nosso culto. Porque o nosso culto não renovou. Nosso jeito de ser igreja não renovou. E é isso, com isso que a gente está lutando. Porque nós queremos ser uma igreja para Curitiba. Nós queremos ser sal e luz. Nós não queremos ser sal que perdeu o tempero. Nós queremos ser sal que salga. Uai, certo? Nós queremos ser luz que brilha. E para isso eu ofereço a minha história, o meu legado, o meu jeito de ser igreja, como sacrifício vivo para que Deus faça o que Ele quer. E isso é difícil, porque o culto inspirador, essa é a segunda coisa, ele está fora da nossa zona de conforto, porque igreja não é clube. Igreja não é clube. Se o cara vem e gosta, ele fica, e se ele não gosta, ele vai embora. Igreja é lugar para todo mundo, porque todo mundo precisa de Deus. A primeira coisa é que Deus, o Espírito Santo, tem a liberdade para agir. A segunda coisa é que o culto inspirador, ele está fora da nossa zona de conforto, porque nós estamos no esforço de ser igreja, uns para os outros e para aqueles que chegam. E isso é difícil, porque o que eu queria mesmo era vir aqui, encontrar os meus amigos, contar as piadas que a gente entende, cantar as músicas que a gente conhece, ir para casa e dizer: o culto foi muito bom hoje. Eu sabia todas as letras, eu conheci um monte de gente, eu me senti em casa. E por isso que eu perguntei no começo: é bom para a gente, mas é para quem que é a gente? E nós estamos num esforço danado lá em Curitiba para conseguir entender o que isso significa. O que nós temos que mudar? Temos que mudar o louvor, temos que mudar a recepção, temos que mudar a pregação. Tá, mas a gente vai mudar tudo? Eu não sei. Tem coisa que eu acho que a gente precisa manter. Tem coisa que as pessoas vêm e dizem: olha, isso aqui é bom. Mas tem coisa que as pessoas vêm e dizem: isso ali, eu não sei nem o que é. Quando o cara no meio da pregação passa do português para o alemão e depois volta, não dá, porque ninguém entendeu nada. Não tem subtítulo, não tem legenda embaixo. E você começa a questionar os diversos aspectos do culto, porque o culto é uma montagem de um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo.
Então você tem o pessoal da recepção, você tem o pessoal do louvor, você tem a pessoa que vai pregar, você tem a pessoa que vai oficiar o culto, às vezes é a mesma pessoa, às vezes não é. Você tem o pessoal que limpa os banheiros, você tem o pessoal que faz o lanche depois do culto, você tem a equipe da escola dominical. Percebam quanta gente, quantas peças tem no nosso culto. E se nós queremos realmente ter um culto inspirador, isso provavelmente significa que a gente tem que olhar para essas partes e dizer o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado. Você não copia o modelo, você aplica o princípio. Você aplica o princípio. E isso pode mexer com a maneira como se cultua. E eu vou me encaminhando para o final, porque eu queria falar 45 minutos, depois a gente aplica a conversa. Eu sou músico. Quando eu dou aula em algumas faculdades, às vezes de teologia, às vezes de música, às vezes dentro do cachê de aula de matemática, eu não faço. Mas uma das coisas que eu discuto bastante, especialmente nos seminários, é o seguinte: o mundo ocidental, o nosso mundo, vem de um tempo que a gente chama de era moderna. No tempo moderno, que vale é o discurso. O meu pensamento tem que ser sólido. E nas nossas faculdades de teologia, até hoje, esse é o nosso estilo. O pensamento tem que ser claro. 2 mais 2 igual a 4. Então a ideia é de que se eu tiver um pensamento claro e conseguir falar isso de maneira clara, eu vou convencer o outro. Ou pelo menos ele vai considerar a possibilidade de que aquilo que eu estou dizendo faz algum sentido. Então a gente passou muito tempo, a gente passa muito tempo lidando com o quê? Com o púlpito, com a pregação, com a fundamentação teológica de tudo que a gente faz. E isso é bom. Só que, gente, nós não vivemos mais na era moderna. Nós vivemos numa era pós-moderna. Pós-moderna. E isso significa o quê? Que eu posso falar e pode ser super claro. Enquanto isso, o meu adolescente está no Facebook, no celular dele. Ele não está ouvindo o que eu estou dizendo. Ele não está ouvindo. E ele não quer ouvir. E ele não vai ouvir. E a gente põe a culpa nele. Porque a gente está falando direitinho. E nós não somos a única igreja nessa crise. O nosso culto, a gente fala muito, até eu e o Fabiano antes do programa, a gente estava brincando, né? Brincando, mas falando sério, a igreja luterana, a igreja da palavra. Tá, e daí? Enquanto isso, o adolescente está lá no Facebook, no WhatsApp, não está nem ouvindo. Ah, mas então não tem que mais ser a igreja da palavra? Não, calma. Não troca um extremo pelo outro extremo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a pós-modernidade é uma época audiovisual. Audiovisual. Quem aqui teve a primeira TV em casa depois dos 10 anos de idade? Quem aqui teve o seu primeiro e-mail depois dos 20 anos de idade? Depois dos 40. Gente, quando eu falo para os meus adolescentes lá no Redentor, eu falo assim: meu primeiro e-mail, eu tinha 16 anos, eles já nasceram com e-mail. Primeiro que eles foram fabricados na China, tudo hoje em dia, meus filhos vieram com etiquetinhas, made in China. Tudo é feito na China e tudo é digital. A gente teve que aprender, e eu me incluo, a gente teve que aprender a usar computador. O meu filho de 1 ano, eu não tenho mais filho de 1 ano, minha filha mais nova tem 3 anos. Mas se você der qualquer coisa parecida com isso aqui na mão dela, ela faz assim, ó. Ela sabe usar o iPad da mãe dela melhor do que a mãe dela. E o meu celular não tem graça, porque o meu celular, se ela faz assim, não acontece nada, porque ele é de botão ainda. As gerações que estão nascendo e crescendo, elas são cada vez mais digitalmente alfabetizadas. O que a gente teve que aprender como uma segunda língua, eles aprendem antes de aprender a falar português. Meu filho, quando entrou na escola com 4 anos, já tinha aula de computador.
Então percebam como o mundo é diferente. E se nós queremos ser igreja que renova sua mente, que é relevante, então nós não estou dizendo que a gente tem que fazer o mundo pelo Facebook. O que eu estou dizendo é que a gente tem que aprender a pegar essas coisas que vieram com a gente ao longo dos séculos como igreja e dizer como é que isso traduz para dentro da realidade de hoje. Muito provavelmente está fora da nossa zona de conforto. E isso pode, das duas uma, ou a gente fica desesperado, ou a gente fica curioso pelo que Deus pode fazer. Certo? Eu prefiro ficar curioso pelo que Deus pode fazer. Eu prefiro tentar errar do que ficar na segurança e dizer, não, a gente sempre fez assim. Ah, então você quer dizer que tudo que é novo é bom? Não, definitivamente não. Eu já estou numa idade que eu já não acredito nisso faz tempo. Né? Tem coisa que eu faço assim, vou fazer assim até eu morrer. Já tenho minhas manias. Mas eu gostaria de manter um esforço para continuar sendo relevante quando eu prego na minha igreja, que aquele guri de 13 anos que está com o celular na mão, escolha participar do culto em vez de ficar navegando no Facebook. E isso não é só para quem tem 13 anos, gente. Vocês sabiam que a idade, isso aqui é estarrecedor. Sabiam que a idade média de quem usa o Facebook é 40 anos? Facebook é coisa de gente de meia idade. Facebook é coisa de gente de meia idade. Facebook não é coisa de gente nova. Gente nova não, só tem Facebook para se comunicar com os pais. Foi isso que um adolescente me disse esses dias lá. Ele falou assim, eu tenho Facebook ainda porque você me manda mensagem, senão eu já tinha deletado. Aqui lá, eu me senti pior, mas não tinha sentido nada Facebook. Ah, então tudo que é novo é bom. Não é, gente, não tem nada a ver com novo ser bom e antigo ser ruim. Tem a ver com encontrar maneiras de conversar, tem a ver com encontrar maneiras de ser igreja, tem a ver com encontrar maneiras de estar em culto, e esse culto inspira a todos. Tem a ver com a aplicação dos princípios eternos na nossa realidade, no nosso tempo, na nossa geração. Quando Paulo fala de Davi, ele fala bem de Davi, ele fala que Davi foi um homem que serviu a Deus na sua geração. Esse é Atos ou esse é Deus? Enfim, está na Bíblia. Davi foi um cara que serviu a Deus na sua geração. Atos, obrigado. Então isso significa que eu vou ter que mexer de repente no jeito que eu me visto para o culto, na maneira como eu me comporto, na maneira da linguagem que a gente usa, no tipo de recepção que a gente faz, no tipo de ambiente que a gente quer ter. Porque se a São Lucas antes estava na periferia de Joinville, agora ela está no meio de Joinville. E o tipo de pessoa que circula é o tipo de pessoa que circula no meio de Joinville. Isso muda cada vez mais rápido. E os nossos cultos, agora vou dar alguns exemplos finais, e daí a gente já vai conversar, perguntas. Fabiano, me ajuda aqui, por favor. Qual tem sido a nossa experiência? A nossa experiência é que a gente está mexendo em algumas coisas tipo ritmo do culto, certo? Então, senta no banco ali, estamos dois aqui fazendo culto. E eu comecei o culto, blá 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 blá. Agora, eu queria chamar o pastor Fabiano, para que o pastor Fabiano possa estar então dando os avisos. Vem, pastor Fabiano. Daí ele vem. Eu passo o microfone para ele. Daí pega o microfone primeiro e testa o microfone. Para ver se está funcionando. É óbvio que está funcionando, acabei de usar o microfone. Certo? Daí ele dá os avisos. Daí, quando termina os avisos, ele fala assim: agora eu queria chamar o pastor Marcel para estar continuando o que a gente estava fazendo antes dele. Eu subo lá. Obrigado, pastor Fabiano. Nós gostaríamos de estar chamando então o grupo de louvor. E todo mundo testa isso. Gente, perceba, só o que eu estou fazendo é narrando o que a gente já está fazendo. Então, as coisas que a gente está mexendo é assim, ó. Se ele tem um aviso para dar, e assim, gente, eu peguei o exemplo do aviso, porque o aviso é danado. Não tem lugar bom, o aviso não está na Bíblia. Não tem lugar bom para aviso do culto. Não está na liturgia, no livro de culto lá. Você tem que pôr.
porque senão ninguém sabe o que está acontecendo na igreja, certo? Então, o Fabiano me avisou para dar, eu vou combinar com ele assim: Fabiano, quando eu orar pelas crianças, você já vem. Quando elas saírem, você fala, não agradece, não diz oi, não dá abraço, não fala o teu aviso, não dá o microfone, eu continuo. Enquanto o Fabiano está falando, o pessoal do louvor já está se ajeitando. Porque eu consigo prestar atenção. Os homens não, né? O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. É verdade, é verdade. A minha esposa consegue segurar a nossa filha, atender o telefone e ao mesmo tempo e fazer mais alguma coisa. Se eu tentar fazer isso, eu vou atender minha filha e derrubar o telefone. Mas a gente vai tentando. A gente tem boas intenções. Nós queremos que o culto seja fluido. A gente não quer que as pessoas fiquem esperando pelo que vai acontecer. Nós queremos que esteja acontecendo. Porque hoje em dia, se o teu sinal de internet tem menos de 5 mega, você já desliga o computador e faz outra coisa. Vai no teu vizinho, tem 10 mega. As pessoas têm cada vez menos paciência. As pessoas têm janelas de concentração cada vez menores. Então, se a tua pregação genial é de 50 minutos, esqueça. Porque se você não conseguir falar em 15, não adianta falar 50. E esse é o meu princípio para pregar hoje. Eu tenho que conseguir falar em 15. Você sabia? Tem um estudo que diz que nos 13 primeiros segundos de qualquer apresentação, seja ela verbal, musical, teatral, seja lá o que for, em 13 segundos o nosso cérebro, involuntariamente, inconscientemente, ele decide se aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos ouvindo, vale a pena ou não a gente prestar atenção. Gente, e se não vale, você já deve ter participado de um culto assim, né? Que você está ouvindo o cara falar lá, mas você não está ouvindo o cara falar. Você está pensando no frango que você deixou cozinhando. Daí você começa a ler os anexos do HPD, né? Daí você olha em volta. Você dorme. Daí quando você acorda, o pastor está lá. Então, se eu não ganho meu pessoal em 13 segundos, a cada minuto se torna mais difícil. E a gente aprende a fazer isso. E eu estou falando só dos pastores, mas isso vale para nós como igreja. De que maneira você recebe as pessoas que vêm? De que maneira você se relaciona com quem está chegando? De que maneira você deixa para estacionar o teu carro lá no fundo, para que o visitante, quando chega, possa estacionar na porta da igreja? A gente não faz isso, né? A gente chega primeiro, para bem na porta e diz: peguei vocês, esse lugar é meu, eu estou aqui faz 30 anos nessa igreja, só falta pintar o nome na vaga. É a mentalidade do clube, né? Mas, gente, ofereçam-se como sacrifício vivo. Ofereçam-se como sacrifício vivo. Então eu entro, estaciono meu carro lá e fico na porta esperando para ver quem vai chegar. Isso também é culto. Isso começa antes do culto. Então, quando nós falamos de culto, eu podia ter falado hoje à noite sobre vários modelos. Façam assim, gente, na recepção entrega não sei o que, pega o louvor e faz assim, bota 2 guitarras, daí bota umas luzes aí, o pessoal faz assim. Gente, não vou dizer para ninguém fazer assim o assado. Eu já estou tendo dificuldade suficiente para descobrir como fazer na minha igreja. E metade das ideias não está dando certo. A outra metade a gente está vendo. Olhem para nós. Nós não estamos interessados, num primeiro momento, em ficar aplicando ideia do outro, aplicar tudo quanto é ideia para ver uma hora a gente se salva. Não, nós estamos interessados em abrir espaço, e aqui eu vou encerrando, nós estamos interessados em abrir espaço para o Espírito de Deus, para que a gente ouça o que Ele está dizendo, e para que a gente entregue o nosso culto como um sacrifício agradável. Porque nesse alinhamento, nosso coração vai estar disposto a fazer bem aquilo que a gente faz bem e a mudar aquilo que a gente precisa mudar. Às vezes isso é retomar uma prática de 20 anos
anos atrás. Às vezes isso é aprender uma tecnologia que eu não sei, que eu não conheço. Daí você chama uns adolescentes da tua igreja e ele vai fazer com uma mão só, enquanto a outra está no celular digitando. E igreja é essa diversidade. Os retratos de adoração em Apocalipse, os hinos doxológicos que a gente chama, são aqueles hinos que tem em Apocalipse: Santo, 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 digno é o Cordeiro que foi morto. Aquela multidão, o último livro da Bíblia, é uma multidão em que tem povos de todas as tribos e raças, como a gente cantou antes. Tem gente nova, tem gente velha, tem gente daqui, tem gente de lá. E nós queremos que o nosso culto seja um pequeno aperitivo disso, em que nós somos inspirados pelo Espírito de Deus, e quem chega é inspirado pela adoração verdadeira dos que cultuam ao Deus vivo. É isso aí. Amém? Amém. Então a nossa ideia agora é abrir para perguntas. De repente falar sobre uma coisa mais